Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo e hoje nós vamos conhecer mais 50 curiosidades que eu tenho certeza que você não sabia sobre One Piece. Então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeira, a recompensa mais antiga em atividade de One Piece é a de Dory Brog, que possui recompensas há mais de 100 anos. Segunda, o Luffy detém até o momento o recorde de mais recompensas diferentes ao longo da obra, já que ele iniciou com 30 milhões, depois 100 milhões, seguido de 300 milhões, um grande salto para 1,5 bilhão e finalmente o momento atual onde ele possui uma recompensa de 3 bilhões de berris pela sua cabeça, totalizando 7 recompensas diferentes. Terceiro, ainda citando recompensas, o pirata que teve o maior aumento de recompensa de uma única vez foi o Eustace Kid, que pulou de 470 milhões de berris para uma recompensa de 3 bilhões de berris, resultando em um aumento de 2 bilhões 530 milhões de berris de uma única vez. Quarta, o Oda já afirmou em uma SBS que tanto o Rayleigh quanto o Shanks seriam capazes de derrubar 100 mil tritões com seu Haki do Rei, ao contrário de Luffy que derrubou metade, 50 mil tritões. Quinta, antes do time skip, os golpes de Luffy recebiam nomes de armas como Gatling Gun, Bazooka, entre outros. Mas após o time skip eles passaram a receber nomes de animais, como Red Hawk, Elephant Gun e Snake Man. Sexta, os 3 brincos que Zoro usa em sua orelha são uma referência ao seu próprio estilo de 3 espadas, o Santoryu. Sétima, o Eiichiro Oda faz aniversário no primeiro dia do ano, ou seja, dia 1º de janeiro. Um personagem que também faz aniversário na mesma data é o Portgas de Ace. Oitava, outro personagem com uma data de aniversário curiosa é o Luffy. Ele nasceu no dia 5 de maio, que é considerado o Dia das Crianças no Japão, algo que foi claramente proposital dada a personalidade do Chapéu de Palha. Nona, o aniversário de Barba Branca está dito por ser no dia 6 de abril, e o motivo para isso é que o dia 6 pode ser lido como Shiro, que significa branco em inglês. Décima, e como não poderia ser diferente, o Sop é conhecido pelas suas mentiras, e ele faz aniversário justamente no dia 1º de abril, conhecido por ser o Dia Internacional da Mentira. 11. Uma das ligações que os fãs fazem com o Sop é com um conhecido tipo de demônio do folclore japonês chamado de Tengu, a começar pelo seu nariz grande e pontudo, a seguir pela sua personalidade e seu costume de mentir. 12. É recorrente uma pesquisa de popularidade dos personagens de One Piece, e até hoje, em todas as pesquisas que já tiveram, o Luffy sempre foi o personagem mais votado. 13. E por outro lado, o Zoro e o Sanji sempre estiveram entre os 5 primeiros em todas as votações, com o Zoro sempre alternando entre segundo e terceiro. 14. Na segunda enquete de popularidade de personagens, o Eiichiro Oda, o autor do anime, foi incluído na votação e ele acabou ocupando a 25ª posição no ranking. 15. Outra pessoa real incluída na votação foi a popular dubladora japonesa Mayumi Tanaka, que é uma verdadeira lenda viva na dublagem japonesa e já deu voz a vários personagens de diversas séries ultra famosas, como Kuririn e a Jirobe, a vovó Orenai de Dragon Ball, a Goema do anime Yu Yu Hakusho, e é claro, ela também faz a voz do Luffy de One Piece. 16. O Sanji possui diversas ligações com o número 3. O seu nome Sanji significa 3 horas, que é o horário costumeiro do café da tarde no Japão. Ele é o terceiro filho de sua família, e antes da sua recompensa aumentar, após os acontecimentos de Wano, a sua recompensa era de 330 milhões de berris. Coincidentemente, a terceira maior do grupo, e além de tudo ele fica constantemente em terceiro lugar nas pesquisas de popularidade da série. E por fim, a sua primeira aparição foi no capítulo 43 do mangá. 17. O Law simplesmente odeia pão, tendo até mesmo ânsia de vômito só de pensar em comer. E por sua vez, o antigo Shichibukai Don Quixote do Flamengo simplesmente odeia churrasco sem nenhum motivo aparente. 18. Alguns Yonkou já tiveram suas comidas favoritas reveladas. A do Shanks são arroz frito e lagosta kimchi, a do Barba Negra é torta, a do Luffy é carne, a do Barba Branca eram bebidas alcoólicas e comidas baratas. Os demais Yonkou já tiveram isso ainda revelados. 19. Enquanto isso, as comidas prediletas do rei dos piratas Gold Roger eram carne de tubarão acompanhada de saquê. 20. E voltando aos gostos do Eiichiro Oda, ele adora o Tim Burton na banda Guns N' Roses, e isso se refletiu no visual do Brook, que é fortemente inspirado no Jack, do filme Estranho Mundo de Jack, de Tim Burton, e também no guitarrista Slash. 21. O Zoro foi o único membro da tripulação do Luffy que ele queria em seu bando antes mesmo de conhecê-lo pessoalmente. O Luffy costuma atrair facilmente as pessoas para seu lado, e após formar um forte laço de amizade com elas, ele acaba as convidando para seu bando, assim como foi com todos os membros. Mas mesmo sabendo de pessoas absurdamente poderosas ao longo de sua jornada, a única pessoa que ele quis em seu bando, antes mesmo de sequer conhecer, foi o Zoro graças à sua fama.
22. O Usopp é conhecido por mentir absurdamente. Porém, ao longo do tempo, muitas das suas mentiras se tornaram realidade, o que fez os fãs teorizarem que ele podia prever o futuro de certa forma. Como, por exemplo, quando ele era criança e sempre gritou que haviam piratas invadindo a sua ilha. Ou ainda quando falava para sua mãe que existia um remédio que cura todas as doenças do mundo. E no arco de Dressrosa, ele conhece a Mashry, que cura todo tipo de doença com as suas lágrimas, graças a Akuma no Mi Shiu Shiu no Mi. Além disso, as mentiras que ele contava em Kaia sobre um peixe gigantesco dourado, a existência de um cão de 3 cabeças e dragões de verdade, tudo posteriormente foi confirmado. 23. O Ace foi o primeiro usuário de Akuma no Mi a morrer no anime. 24. Um fã uma vez perguntou por que o Luffy não tinha balões de pensamento no mangá, ao ponto que Eiichiro Oda respondeu que escolheu não fazer balões para o Luffy, pois ele é alguém que não pensa antes de falar e é extremamente direto. 25. O nome real do Frank é Cutty Flan, até ele trocar o seu nome para seu apelido para esconder a sua identidade. 26. E como vocês puderam perceber, o nome de vários personagens de One Piece possui referências. E mais um caso é o da Nami, que significa onda em japonês, o que faz sentido já que ela é a navegadora do bando. 27. Apesar de ter comido a fruta do humano, Chopper ainda possui pensamentos muito animais. E por isso ele não tem atração nenhuma por humanos, mas sim por outras renas. O que explica, por exemplo, o fato de ele ser imune aos poderes de Boa Hancock. 28. Apesar de suas claras diferenças, a Big Mom e a Boa Hancock possuem muitas semelhanças entre si, como o fato de serem governantes de suas cidades, o fato de possuírem Akuma no Mis bem únicas e que para funcionarem, utilizam sentimentos do ser humano, além de serem também mulheres bastante respeitadas. A Boa Hancock era a única mulher quando existiam os Chichibukais, já a Big Mom era a única mulher dos Yonkous. 29. Como vocês já perceberam, muitas das curiosidades saem do SBS, onde o Oda responde aos fãs. Em uma dessas SBS, ele respondeu sobre quais seriam os animais que seriam os membros da tripulação do Luffy. Porém, posteriormente, ele até alterou algum desses animais após o time skip e outra resposta que ele deu. O Luffy seria um macaco, o Zoro seria um tubarão, mas após o time skip foi representado por um tigre, a Nami seria uma gata, o Sanji um pato, mas após o time skip seria um bode, o Sop seria um ornitorrinco, mas após o time skip foi alterado para um camaleão. A Robin seria um cisne, mas depois alterada para um gavião. O Frank um touro e depois um rinoceronte. O Brook seria um cavalo, mas também alterado para uma girafa posteriormente. O Jinbe seria um tubarão-baleia e o Chopper, é claro, uma rena. 30. Além disso, eles também teriam cores específicas, como o Luffy sendo vermelho, o Zoro verde, a Nami laranja, o Sop o amarelo, o Sanji o azul, o Chopper o rosa, o roxo para a Robin, o azul claro para o Frank e o Brook o preto e o branco. 31. Mais uma curiosidade é que o Chopper é capaz de identificar o cheiro dos Mugiwaras, sendo que o Luffy cheira carne, o Zoro é o aço, a Nami cheira como laranjas e dinheiro, o Sop a pólvora, o Sanji a cigarros e frutos do mar, a Robin como flores, o Frank como cola e o Brook como chá. 32. E apesar de ter um nariz incrivelmente potente poder reconhecer o cheiro de aliados e inimigos, o Chopper é incapaz de sentir o seu próprio cheiro. 33. E entre rappers, lutadores e mais outras referências, algo que o Oda se inspira bastante para fazer os seus personagens são em filmes, como por exemplo, a aparência de Sanji que foi inspirada no personagem Mr. Pink do filme Cães de Aluguel. 34. Outros personagens fortemente inspirados em filmes foram os almirantes da marinha, que foram inspirados em atores clássicos do cinema japonês da década de 80 e 90. O Akainu foi inspirado no ator japonês Buta Sugawara, o Aokiji foi baseado em Asuko Matsuda, o Kizaru em Kuni Tanaka, já o Fujitora inspirado no autor Shintaro Katsu, e por fim o Ryokugi foi inspirado em Yoshio Harada. 35. Mais uma curiosidade sobre os almirantes é que seus nomes de guerra representam o animal correspondente à sua personalidade e a sua cor possui ligação aos seus poderes. O almirante Akainu seria um cão vermelho com sua personalidade igual ao de um cão de guarda e os seus poderes de magma também. O Kizaru seria um macaco amarelo e o Aokiji seria um fazão azul, o Fujitora um tigre roxo e por fim o Ryokugi seria um touro verde. 36. Já o codinome é as cores e a quantidade de almirantes não foram escolhidos à toa, pois esses nomes são derivados de uma lenda japonesa chamada de Momotaro, que é um jovem que nasceu de um pêssego que foi trabalhar contra demônios, acompanhado justamente de um cachorro, um fazão e um macaco. 37. Ainda falando sobre os almirantes da marinha de One Piece, o Sengoku é um antigo almirante de frota em japonês. O seu nome escrito em kanji também pode ser lido como estado de guerra, e o período Sengoku foi um período de guerra constante no Japão, sendo essa ligação com o nome do almirante.
38. Enquanto os piratas da Big Mom e Totorandi como um todo parecem ser muito inspirados por contos de fadas e fantasia, a Big Mom em particular compartilha traços com vários personagens de Alice no País das Maravilhas, como a Rainha de Copas, com seu extremo egoísmo, suas aparências semelhantes, seu tamanho anormal e a forma como se vestem, além de sempre ordenarem decapitar os outros. O Chapeleiro Maluco com sua obsessão por festa e chá, e a Duquesa com sua forma de tratar todo mundo, inclusive seus filhos, como pessoas a servirem ela. 39. Uma discussão que vimos na obra foi entre o Shanks e o Bug sobre qual seria mais frio, o Polo Norte ou o Polo Sul. Por incrível que pareça, o Oda respondeu essa pergunta em um SPS, explicando que o Ártico era apenas uma massa de gelo e que o Antártico era um continente feito de terra. Como a Terra é mais fria que o mar, o Ártico é basicamente um mar congelado, enquanto a Antártica é terra congelada. Então o Shanks estava certo, o Polo Sul era mais frio. 40. Tem um nome que o Usopp usou para sua personalidade secreta, que é Sogeking, que é um trocadilho com a palavra japonesa Sogeki, que significa franco atirador, enquanto a palavra em inglês King significa rei. Então Sogeking pode ser lido como o rei dos franco atiradores. 41. E também o próprio nome Usopp possui um significado, pois a palavra Uso em japonês significa mentira. 42. Como vocês já perceberam, diversos personagens de One Piece têm os seus nomes com significados fortes ou inspirados em piratas reais do mundo real. O Zoro é mais um desses casos, pois ele foi inspirado em Fracos Lolonei, um pirata espanhol que, quando seu sobrenome Lolonei é pronunciado em japonês, ele fica com um som bem parecido com Roronoa, exatamente como é o nome de Zoro. 43. E vocês se lembram da Vivi que apareceu lá em Alabasta? O seu nome completo era Nerfitari Vivi, mas precisamente o seu nome Nerfitari é um nome egípcio que significa a mais bela. E também foi o nome de uma rainha egípcia que foi a mulher do faraó Ramsés o Grande, que é uma boa referência que Alabasta é um real deserto. 44. E por falar em Alabasta, ela é um dos lugares de One Piece claramente inspirados em locais do mundo real, sendo obviamente o Egito, mas não é a única, pois Skyper foi inspirado nas Américas em lugares e territórios incas e maias, por exemplo. Já o Water 7, inspirado em Veneza, Dressrosa na Espanha, o Coliseu Corrida, obviamente no Coliseu Romano, Mary Jose na França, Impel Down na famosa prisão Alcatraz, Amazon Line na China, Reno Romeu em Londres, Elbaf na Escandinávia, onde representa países nórdicos, onde residiam os vikings como Dinamarca, Suécia, etc. E mais recentemente o ano claramente inspirada no Japão. 45. E por falar em Wano, ela meio que retrata o período histórico japonês, que realmente contou com ninjas, samurais, shoguns, daimyos, onde das várias tradições entre eles, e o fato de que suas fronteiras foram abertas somente depois de muito tempo, para que eles finalmente se tornassem uma potência mundial, além de ter no Japão também, assim como em Wano, várias pessoas que sonhavam em conhecer o mundo lá fora. 46. E por falar nessas pessoas, uma delas era o Oden, um samurai extremamente habilidoso que curiosamente tinha um Oden, que é uma espécie de bolinho japonês, como sua comida preferida. O curioso é que o aniversário do personagem foi definido para o dia 22 de fevereiro, que é justamente o dia nacional da comida Oden no Japão. Além de que no capítulo 972, onde Oda foi morto, foi lançado no dia 22 de fevereiro de 2020. Por fim, o Oda é um bolinho que geralmente é fervido por um dia inteiro antes de ser servido, e a morte do Oda foi justamente ser fervido vivo. 47. Ainda falando sobre Oden, ele foi fortemente inspirado em dois samurais lendários do Japão, sendo um deles o Musashi Miyamoto, que foi considerado o maior samurai do Japão inteiro e era conhecido por ter criado o estilo de duas espadas. A outra inspiração foi no samurai semi-lendário Ishikawa Goemon, que foi um samurai que tentou assassinar o Shogun Hideyoshi para vingar a morte de sua esposa e o sequestro de seu filho, mas ele acabou sendo capturado quando entrou no quarto de seu alvo. Ele foi condenado à morte, onde ele seria fervido vivo em um caldeirão de ferro junto com seu filho, que ainda era uma criança. Porém, o Goemon foi capaz de salvá-lo segurando acima de sua cabeça enquanto era fervido vivo, muito semelhante à morte do Oden salvando 7 bainhas vermelhas. 48. Nesse vídeo você notou as diversas inspirações que o Oda recolheu para fazer o One Piece, inclusive um próprio tesouro que serviu de inspiração e tudo mais, além de personagens de filmes, lendas locais, reais e etc. Porém, uma das maiores inspirações pode ter sido de pirata real chamado de Henry Avery, que em 1695 liderou o ataque pirata mais lucrativo da história, obtendo cerca de R$1,5 bilhão de reais, se tornando o pirata mais rico do mundo e ganhando assim o título de Rei dos Piratas, além de ter tido a recompensa
recompensa de 2.600.000 reais pela sua cabeça, sendo essa a maior recompensa da história, assim como foi a de Gold Roger. Apesar dessa fama e do preço pela sua cabeça, ele desapareceu com seu tesouro no Caribe, que até então era chamado de Novo Mundo, o que por sua vez passou a influenciar a próxima geração de piratas, como Barba Negra, Bartolomeu Roberts, Calico Jack, Samuel Bellamy e Edward Lowe, além de outras várias crianças, algo extremamente parecido com o que acontece no mundo de One Piece. E é isso, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição, segue a gente lá que dá uma moral absurda também. E é isso, muito obrigado, vocês são os melhores e valeu!